A suspensão temporária de algumas operações de financiamento do BNDES em menos de um mês após o lançamento do Plano Safra está gerando dúvidas no agro sobre a eventual escassez de recursos na temporada 22-23. Para esclarecer qual o futuro da oferta do crédito rural oficial, nós vamos receber o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Bastos, para uma entrevista exclusiva. Secretário Guilherme, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Kellen, olá a todos, boa tarde. Obrigada pela sua presença. É inédito, em menos de um mês do lançamento do Plano Safra, vermos o fechamento dos empréstimos para algumas operações, mesmo que temporariamente, né, secretário? Por esgotamento de recursos, como destacou o BNDES. Do total dos 19,8 bilhões de reais disponibilizados pelo Banco de Desenvolvimento, quanto já foi usado, secretário? Kellen, eu não tenho essa informação sobre a utilização agora dos recursos do BNDES, mas eu posso garantir que não foram utilizados ainda todos os recursos. O que aconteceu naquele processo de suspensão, houve um problema de sistema, e é claro que tem algumas linhas, como o caso do PCA, né, que realmente, de fato, via BNDES, elas não têm mais recursos. Outro ponto também importante a ser lembrado é que o BNDES não é o único repassador de recursos com fontes equalizáveis, né? Nós temos mais outras 10 instituições financeiras também autorizadas, né, a repassar recursos com fontes equalizáveis. Antes da gente passar para as perguntas da nossa audiência, eu preciso só aprofundar o que o senhor acaba de nos trazer, porque à medida que foi divulgada aquela nota do BNDES falando sobre a suspensão temporária de algumas linhas do Plano Safra, o senhor me disse que houve um problema de sistema. O que isso significa? E esses empréstimos, excluindo o PCA, que o senhor disse que já não tem mais recurso, as demais linhas, como o ABC+, e outras, vão ser reativadas quando? Bom, esse processo de reativação... o problema foi um problema temporário lá, segundo eu ouvi um relato de um dos próprios diretores do BNDES, mas isso foi corrigido prontamente, tá? Foi realmente um excesso de demanda em função da alocação. Só para lembrar, né, todo esse processo, né, ele começou com um atraso, né, onde a gente todo mundo acompanhou a questão da aprovação de um PLN para poder fazer a liberação dos recursos e que aconteceu em portaria apenas no dia 19 de julho. Então, realmente houve um represamento, mas as operações estão rodando normalmente, né? E existem algumas linhas que estão mais tomadas, mas isso não implica que não esteja faltando, por exemplo, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica e nos bancos cooperativos. Então, só para a gente fechar esse primeiro ponto, se eu quiser contratar um recurso com os juros subsidiados do Plano Safra 22-23 para ABC+, Prodecop, Proirriga, eu conseguirei fazer isso, secretário? Então, Kellen, o que eu estou repassando é o seguinte: pode ser que esteja esgotado em alguma instituição, mas a gente tem outras instituições, né, que tem esse direcionamento de recursos. Então, eu diria o seguinte, se está faltando no BNDES, né, com certeza eu sugeriria que fizesse uma busca junto ao Banco do Brasil, junto à Caixa, ou Sicredi, Sicob, algum dos bancos cooperativos. Só para lembrar, são 11 instituições financeiras que receberam a distribuição de recursos com fontes equalizadas. O BNDES vai reabrir essas linhas que estão suspensas? Se sim, em quanto tempo o senhor estima que isso possa acontecer? A reabertura dessas linhas depende de um remanejamento. Tá? Então, esse remanejamento está sendo estudado já no âmbito daquele grupo interministerial, entre Ministério da Agricultura, Banco Central e Ministério da Economia. Secretário, vamos adiante. Pergunta da nossa audiência. Ela veio da Ana Elisa Galhardo e diz assim: qual a estratégia do governo para termos mais recursos para as linhas do BNDES? Há alguma no seu radar, secretário? Então, a estratégia, Kellen, é a possibilidade de remanejamentos, né? Então, é exatamente o monitoramento, né, por parte desse grupo de trabalho de política agrícola, né, monitorando exatamente as contratações,
né, e havendo represamento em alguma linha, isso pode ser remanejado, né? Então, a gente está em contato direto com as instituições financeiras, fazendo exatamente esse monitoramento. Muito bem, obrigada, secretário. Muitas pessoas enviaram perguntas exclusivamente para o senhor. A próxima delas foi enviada pelo Marco Freita Pinto e diz que foi anunciado que o custeio da agricultura familiar será suspenso. Primeira pergunta, é verdade, secretário, será suspenso? Desconheço, o Kellen, não temos essa informação. Então, de novo, insisto, a gente está falando assim, a agricultura familiar, só para lembrar, ela recebeu o maior volume de recursos disponibilizados, 53,6 bilhões de reais, são 14 bilhões a mais, né? E esses recursos estão devidamente alocados em diversas instituições. Claro que você tem Banco do Brasil, você tem os bancos cooperativos como sendo líderes, né, na disponibilização desses recursos. Minha recomendação é que, indo, por exemplo, na agência de uma instituição financeira, havendo alguma negativa com relação à alocação desses recursos, imediatamente buscar, se for um Banco do Brasil, que busque uma caixa, que busque um banco cooperativo, né, para poder exatamente avaliar as possibilidades. E também lembrando, né, sempre há a disponibilidade, é claro, aí o produtor precisa fazer as contas, fazer sua composição de custos, mas existem também os recursos a taxas livres que são previamente negociadas com as agências. Secretário, para a gente dar mais atenção a esse tema, porque eu recebi várias mensagens de muita gente preocupado, inclusive usando uma data de corte que seria 8 de agosto. A partir de 8 de agosto, fecharia a torneira para custeio de Pronaf Custeio, Pronaf Investimento. Isto é uma notícia falsa na visão do governo? É uma notícia falsa, não tem procedimento agora. Muito bem, vamos à próxima pergunta. Qual o planejamento do governo para atender os produtores com crédito rural? Há uma grande preocupação de que vá faltar recursos. Bom, Kellen, também é um ponto que eu acho que sempre foi muito bem esclarecido, né? O governo federal não consegue prover toda a necessidade de financiamento da agropecuária brasileira, né? Então, acho que isso aqui tem que ficar muito claro, que isso daqui é uma contribuição do governo federal com essas taxas de juros controladas, né, para fins de promoção desse financiamento. Então, é muito importante que realmente o produtor faça o seu planejamento e faça uma composição, né, de origens de recursos, né, para que ele possa atender suas necessidades. Muito bem, essa semana a gente viu a elevação da taxa Selic. Com a alta da Selic haverá um maior comprometimento de recursos? O cobertor vai ficar curto? Não vai ter recurso para todo mundo? Olha, só para lembrar, né, aquele pedido, todo aquele trabalho que foi feito de suplementação de recursos, né, para esse segundo semestre foi feito já com o intuito de você realmente ter a possibilidade de honrar com os compromissos. E sempre lembrando, né, que nós ainda temos uma expectativa, né, de uma retração da taxa de juros até o final do ano. Então, isso daí significa que você tem um cenário melhorando e um cenário de conforto. Então, ela pode realmente tomar mais a necessidade de equalização agora, mas lá para frente a expectativa é que fique mais aliviada. Secretário, a próxima pergunta é do Leandro Edinger. E ele diz: por que está tão demorado o repasse dos recursos dos bancos para os revendedores de máquinas? Olha, Kellen, eu pediria para encaminhar, eu vou até fazer uma consulta lá, pedir para ser feita uma consulta junto aos bancos, das montadoras e tudo mais, mas ontem, por exemplo, eu tive no comemoração dos 85 anos da BIMAC, e lá eu não tive nenhuma informação sobre esse ponto específico. Então, se você depois puder encaminhar aqui para a nossa equipe, eu faço questão de checar essa informação. Com certeza será uma satisfação encurtar essa relação da nossa audiência com o governo. Próxima pergunta do Henrique Bruno. O cenário é incerto, diz ele. Qual a mensagem do governo para os produtores rurais sobre o futuro do crédito rural oficial aqui no Brasil?
Olha, Kellen, o futuro do crédito, nós continuamos trabalhando, né, fazendo com que ele possa ser cada vez mais dedicado e orientado ao pequeno e médio produtor, né? Então, com isso daí, não que a gente vá deixar os demais produtores desassistidos, porque como eu faço questão de lembrar, nós temos trabalhado muito, né, com o fornecimento e ampliação das oportunidades de financiamentos privados para o setor, né? Então, com isso daí, a gente espera que tenhamos mais oportunidades, menores taxas, promovendo essa maior competição. A gente tem aí acompanhando, né, a evolução dos fiagros, a evolução dos estoques das CPRs, então mostra que o mercado financeiro ele está atendendo. Inclusive, tivemos um anúncio recentemente que o próprio Cressol, né, do sistema cooperativo, que focado para a agricultura familiar, levantou um CRA, né? Acho que de 60 milhões, alguma coisa assim. Então, eu diria que esse daí é um grande início, né, da gente começar a diversificar e ajudar a alavancar a contribuição do recurso oficial de crédito pelo governo. Guilherme Bastos, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, a gente agradece pela entrevista exclusiva aqui à Jovem Pan News e também a transparência e disponibilidade de responder a várias perguntas da nossa audiência. Volte sempre, secretário, o senhor é muito bem-vindo. Muito obrigado, Kellen, e mais uma vez deixo a porta aberta, por favor, encaminhe aí as perguntas que não tenham sido atendidas ou respondidas agora, fazemos questão de dar esse detalhamento. Sempre um prazer. Vai ser uma grande oportunidade para a nossa audiência. Até a próxima, secretário.